O Halloween finalmente havia chegado, e naquela pequena cidade do interior, as crianças e adolescentes aguardavam ansiosamente a noite das fantasias e travessuras. Ana, Gustavo e Clara, melhores amigos desde sempre, estavam em busca de algo diferente, algo que tornasse aquela noite inesquecível. Foi Gustavo quem ouviu o boato. A Casa das Máscaras, uma mansão abandonada há décadas, estaria aberta pela primeira vez. Diziam que no passado, a excêntrica dona da casa criava máscaras sinistras e vendia a preço de ouro para festas exclusivas. Desde sua morte, ninguém ousara entrar ali. Empolgados com a possibilidade de descobrir os mistérios do lugar, eles rumaram para casa, sem saber que algo muito mais sombrio os aguardava. No entanto, quando chegaram, o portão enferrujado estava misteriosamente destrancado, rangendo ao ser empurrado, como se tivesse sido aberto só para eles. Ao se aproximarem da entrada principal, a porta se abriu sozinha, com um som prolongado e sinistro, dando passagem para um longo e sombrio corredor, onde as sombras pareciam dançar e se estender, como se recebessem os novos visitantes. Assim que pisaram dentro, o cheiro de madeira úmida e algo ainda mais antigo, algo azedo e mofado, os atingiu. A sala principal era escura, com poucos móveis e paredes cobertas de retratos emoldurados. Cada um mostrava alguém usando uma máscara. Elaboradas, únicas, mas todas perturbadoras, com expressões de medo, agonia e outras emoções difíceis de definir. Logo, a atenção dos três foi atraída por uma porta no final do corredor que levava a uma sala mal iluminada. A primeira visão das máscaras antigas, com uma sensação de que elas parecem observar os personagens. Naquele quarto, prateleiras cobriam as paredes e sobre elas máscaras estavam alinhadas lado a lado, cada uma com um detalhe mais macabro que a outra. Uma delas, de expressão extremamente angustiada, parecia estar viva, observando-os de canto de olho. Clara se aproximou, fascinada e assustada ao mesmo tempo, e tocou uma máscara de couro ressecado, que parecia mais velha que a casa. Quando Ana se aproximou de outra máscara, ouviu uma voz, como um sussurro ao pé do ouvido. "Coloque-me, e veja o que é verdadeiro", dizia a voz com uma entonação gelada e sedutora. Olhando para os amigos, Ana não resistiu e colocou a máscara em seu rosto, sentindo o peso da borracha fria e um aperto estranho ao redor dos olhos e da boca. Gustavo e Clara riram, mas o riso cessou quando notaram o olhar vazio de Ana. Ela parecia em transe, os olhos fixos e sem vida, como se estivesse presa em algum lugar longe dali. Um segundo depois, ela tirou a máscara com um ar confuso, como se houvesse visto algo perturbador, mas se recusando a dizer. Sem entender a expressão assustada de Ana, Gustavo tirou uma máscara da prateleira e colocou-a no rosto também, mesmo com os protestos da amiga. Assim que a máscara tocou sua pele, ele sentiu um frio que parecia chegar aos ossos. De repente, sua visão mudou. Ele via o quarto onde estavam, mas também uma sombra alta e deformada, observando-o a poucos metros de distância, como se estivesse se alimentando do medo que sentia. No instante em que Gustavo arrancou a máscara, ele soube que aquilo não era uma brincadeira. A Casa das Máscaras escondia segredos antigos, e seus visitantes estavam prestes a descobrir um lado sombrio daquela festa de Halloween que nunca poderiam imaginar. A tensão na casa estava no auge. Gustavo, Clara e Ana trocavam olhares inquietos, mas algo neles havia mudado. Era como se o toque das máscaras tivesse deixado uma marca invisível, como se agora cada um carregasse uma fração dos horrores que aquelas máscaras guardavam. Uma brisa fria percorreu o ambiente, e eles ouviram o que parecia ser um lamento vindo das paredes. De repente, as máscaras começaram a tremer levemente nas prateleiras, como se estivessem ganhando vida, atraídas pelos três. Clara, desesperada para sair, tentou abrir a porta, mas a maçaneta não se movia. Era como se a casa estivesse brincando com eles, rindo da ingenuidade de suas mentes jovens e impacientes. Quando tentaram quebrar uma janela, o vidro se mostrou inquebrável, como se fosse feito de ferro. Cada um começou a ouvir uma voz diferente, sussurros fracos e ameaçadores que pareciam ser lembranças de antigos ocupantes daquela casa. A revelação final de que cada máscara é a alma de um hóspede anterior que ficou preso na casa. Ana foi a primeira a perceber. Máscaras não eram apenas objetos, mas prisioneiras. Cada uma era a manifestação do horror final, vivido por uma pessoa que entrara naquela casa, sem nunca mais sair. As fotos nas paredes eram dos antigos hóspedes, e eles podiam ver agora com um arrepio na espinha que as imagens mudavam aos poucos, inclusive a foto de Gustavo.
com o mesmo olhar vazio que ele tivera ao colocar a máscara. Os sussurros tornaram-se uma risada estridente, e uma das máscaras caiu da prateleira, lançando-se na direção de Clara. Ela gritou e tentou fugir, mas tropeçou em uma cadeira e viu que o chão parecia abrir-se em uma espécie de poço escuro, com mãos esqueléticas tentando puxá-la para baixo. Gustavo tentou puxá-la para fora, mas sentiu uma força ao empurrar para trás. A casa os queria. Queria que eles fizessem parte daquele lugar. Queriam que seus rostos e suas almas ficassem eternamente ali. Com um último esforço, eles se deram conta de que, se pudessem destruir as máscaras, talvez pudessem escapar do lugar. Gustavo encontrou um pedaço de madeira e começou a golpear as máscaras nas prateleiras. Uma a uma, elas se estilhaçavam, mas com cada golpe, um grito ecoava pelo ambiente e a casa parecia tremer. As fotos nas paredes começaram a desaparecer. As janelas pareciam brilhar com uma luz estranha e fantasmagórica, e finalmente a porta se abriu. Correndo para fora, os três não olharam para trás até chegar ao fim do corredor, onde finalmente a porta da rua se abriu, e eles foram lançados para fora, como se a casa finalmente os estivesse expulsando. Ao olhar para trás, viram a casa fechar-se lentamente, voltando a ser o lugar sombrio e desabitado de antes. Ainda tremendo, eles souberam que a Casa das Máscaras jamais esqueceria seus rostos, e que a qualquer momento ela poderia chamá-los de volta para seu inferno pessoal. Era noite de Halloween, e a pequena cidade de Vila Bela estava tomada por um ar festivo. As crianças fantasiadas corriam de casa em casa, enquanto grupos de adolescentes se reuniam em busca de atividades mais ousadas e assustadoras. No entanto, naquela noite, 4 amigos, Lucas, Mariana, Pedro e Beatriz, queriam mais que apenas uma noite de travessuras. Eles buscavam um desafio. Na praça central, entre risos e conversas, os amigos ouviram sobre um ritual chamado A Noite dos Espíritos. Diziam que, ao riscar um círculo de giz em uma rua isolada, acender velas ao redor e invocar antigos espíritos, os participantes poderiam se comunicar com almas de outro mundo. Seria uma chance de ver o além, de tocar o desconhecido. Lucas, o mais destemido do grupo, convenceu os outros a tentarem. "Vocês não querem uma história real para contar?", provocou ele. Animados e desafiados, seguiram para uma rua abandonada na periferia da cidade. Quando encontraram um lugar escuro e isolado, Mariana riscou o círculo de giz no asfalto, enquanto Pedro e Beatriz acendiam velas ao redor. O vento sussurrava baixinho e o frio era cortante. Com os corações acelerados e as respirações curtas, os amigos se deram as mãos, formando um círculo no meio da rua. Lucas recitou as palavras que aprendera. "Espíritos do além, venham para nós, cruzem o limiar e mostrem sua presença nesta noite." O primeiro sinal sobrenatural, criando tensão e mistério sobre o que os espíritos poderiam fazer. O silêncio tomou conta do lugar. De repente, uma brisa fria soprou, apagando 2 das velas. Beatriz sentiu um arrepio na espinha, como se alguém invisível estivesse ao seu lado. "Gente, acho que isso não é brincadeira", sussurrou, mas Lucas a ignorou, rindo para disfarçar o próprio nervosismo. Então, ouviram passos pesados no asfalto. Eles olharam ao redor, mas não havia ninguém. Pedro sentiu o chão tremer levemente, como se algo estivesse tentando emergir das profundezas da terra. O círculo de giz parecia brilhar levemente, emitindo uma luz esverdeada, e um vulto começou a se formar no ar. Um vulto escuro, sem forma definida. Os olhos dos 4 estavam fixos naquela figura que parecia se materializar diante deles. A figura se aproximou, sem rosto, apenas uma silhueta nebulosa e ameaçadora. Ao se erguer em frente ao grupo, o ser gesticulou como se quisesse que eles se curvassem. A presença que antes era um mistério agora trazia um medo insuportável. Foi Pedro quem gritou primeiro. Ele tentou correr, mas o círculo de giz parecia impedi-lo de sair. Beatriz tentou desfazer o círculo, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia se mexer. Apenas Mariana permaneceu imóvel, encarando o vulto como se soubesse que fugir não era uma opção. Aquele espírito, o que quer que fosse, queria algo deles, e não pararia até conseguir. Lucas, ainda segurando a mão de Beatriz, tentou arrastar a amiga para fora do círculo, mas algo invisível os segurava. Era como se estivessem presos por uma força além da compreensão, e a sensação de que não estavam mais sozinhos tornava o ar pesado. A figura começou a murmurar palavras em um idioma antigo e incompreensível. Suas palavras eram sussurros que pareciam vir de todos os lados.
Mariana entendeu, finalmente, que eles haviam invocado algo perigoso. O espírito ergueu uma das mãos e apontou para Beatriz. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou, os olhos arregalados, cheios de pavor. Lucas, desesperado, virou-se para o espírito e implorou: "Por favor, deixe-nos ir, não queríamos incomodar." Mas o espírito permaneceu imóvel, apenas apontando, uma mão fria e esquelética estendida para Beatriz, que sentiu seu corpo começar a tremer involuntariamente. Mariana, então, lembrou de uma última linha do ritual que Lucas havia mencionado. Um preço. Para escapar, eles precisavam oferecer algo. "Lucas", ela disse, em um sussurro urgente, "nós precisamos oferecer um sacrifício." A decisão aterrorizante de quem será o sacrifício para apaziguar o espírito. O pânico tomou conta dos quatro. Pedro tentou sair do círculo, mas o chão parecia se fechar sob seus pés. Lucas olhou para Beatriz e ela para ele, ambos em desespero silencioso. Mariana começou a procurar em seu bolso algo, qualquer coisa que pudesse usar para quebrar o círculo, mas cada tentativa falhava. A sombra que pairava sobre eles parecia cada vez mais implacável. Quando já não havia mais opções, Lucas tomou uma decisão. Ele se ajoelhou diante do espírito e com a voz trêmula disse: "Eu ofereço algo meu, algo que eu jamais poderei recuperar." Ao dizer isso, sentiu seu corpo enfraquecer e uma dor intensa irradiou do peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Beatriz tentou segurá-lo, mas foi como se ele desaparecesse por um momento, apenas um grito abafado em meio ao ar gelado da noite. A luz esverdeada que circundava o círculo começou a desaparecer, e o espírito recuou lentamente até que se dissolveu em uma névoa que se misturou ao vento. As velas se apagaram e o círculo de giz foi lavado pelo sereno da noite, deixando apenas os quatro amigos em um silêncio assustador. Com um último olhar em direção ao lugar onde o espírito havia estado, eles souberam que haviam cometido um erro. Aquela não era apenas uma brincadeira de Halloween, e o espírito cobrou um preço. Lucas se levantou com um olhar vazio, e algo parecia diferente nele. O sacrifício havia sido aceito, mas parte de sua alma agora pertencia àquela presença do além. No Halloween seguinte, Vila Bela nunca mais seria a mesma, e a Noite dos Espíritos continuaria a ser temida como uma lenda viva, um ritual que poucos sobreviveram para contar. A noite de Halloween prometia ser uma das mais inesquecíveis da cidade. Convites misteriosos haviam sido distribuídos discretamente a algumas pessoas escolhidas a dedo, cada um contendo instruções claras: vestir-se a caráter, comparecer ao endereço indicado e, de forma intrigante, trazer um osso verdadeiro. Para alguns, parecia uma estranha exigência de uma festa temática, mas a promessa de uma noite única e a curiosidade acabaram vencendo qualquer receio. Na hora marcada, os convidados começaram a chegar ao casarão antigo e isolado, que permanecia em silêncio na Rua dos Álamos, com suas janelas negras e uma sensação de abandono desconfortável. O homem alto, de aparência peculiar e linguagem refinada, recebia cada um à porta. Trajando um terno negro com detalhes prateados, ele apresentava-se apenas como Lázaro e os cumprimentava com um sorriso enigmático que parecia esconder segredos obscuros. Ao recolher os ossos dos convidados, ele fazia questão de inspecionar cada um, acariciando-os como quem acaricia uma joia rara. "É para o ritual", dizia ele, uma velha tradição que valoriza a história de cada fragmento. Os convidados foram levados ao salão principal, uma ampla sala decorada com crânios humanos e velas negras que lançavam sombras sinistras nas paredes. As cadeiras estavam dispostas em um círculo perfeito, e ao centro, uma grande mesa estava coberta por um pano de veludo preto, onde Lázaro depositou cada osso coletado, formando uma pilha que crescia grotescamente à medida que cada novo convidado chegava. Conforme o ritual avança, os convidados percebem que a festa toma um rumo mais macabro do que esperavam, e começam a sentir que algo está muito errado. Aos poucos, uma sensação de inquietude tomava conta dos presentes. A música estridente, o cheiro de incenso queimando e o brilho das velas negras davam ao ambiente um ar de funeral. Quando todos os ossos estavam reunidos, Lázaro deu um passo à frente e, com uma voz profunda e lenta, começou um discurso. "Estamos aqui para uma celebração de vida e morte. Esta pé." As palavras de Lázaro ecoaram pelo salão, e uma ansiedade opressiva cresceu nos corações dos convidados. Alguns começaram a trocar olhares nervosos, mas de algum modo, as cadeiras pareciam segurá-los ali, presos por uma força invisível.
Lázaro começou a entoar cânticos numa língua desconhecida, e à medida que o som se intensificava, os ossos sobre a mesa começaram a se mover. Lentamente, como se guiados por uma mão invisível, eles começaram a se unir, formando formas e contornos. A visão hipnotizava e aterrorizava ao mesmo tempo, mas ninguém conseguia desviar os olhos do amontoado grotesco que tomava forma. Lázaro parecia estar em transe, entoando cânticos com os olhos revirados enquanto os ossos se moviam, alinhando-se para formar uma criatura que desafiava a razão. A mistura de crânios, costelas e vértebras era grotesca, e a figura parecia ter vida própria, crescendo a cada segundo, até tomar a forma de uma criatura semelhante a um ser humano, mas deformada e com membros desproporcionais. Desesperados, os convidados tentaram levantar-se, mas descobriram que estavam presos nas cadeiras. Um pânico irracional tomou conta deles, quando os ossos começaram a emanar um calor doentio e uma fumaça escura envolveu o salão. A figura de ossos, agora completamente erguida e com olhos brilhantes e vazios, voltou-se para eles, como se cada um fosse uma presa a ser devorada. Lázaro então parou os cânticos e, com um sorriso que mostrava dentes pontiagudos e inumanos, disse: "A vida não deve ser desperdiçada. Vocês vieram para esta celebração, e suas almas agora farão parte da minha eterna juventude." Ele ergueu as mãos, e as velas negras brilharam ainda mais, lançando sombras das criaturas de ossos ao redor da sala. Hook de meio de capítulo. Em um ato de desespero, os convidados lutam para escapar do destino sombrio, mas logo percebem que o salão está amaldiçoado. Cada convidado sentiu a pressão sobre si aumentar, como se suas forças estivessem sendo sugadas. Alguns começaram a gritar, mas os gritos eram abafados pelo som dos ossos quebrando e rangendo, enquanto a figura macabra se aproximava. Em um ato de desespero, um dos convidados lançou um pedaço de osso contra a janela, mas para seu horror, a janela parecia sólida como pedra, sem sequer rachar. Lázaro observava tudo com um prazer mórbido. Um brilho verde começou a emanar da criatura feita de ossos, e um a um, os convidados começaram a desfalecer, seus corpos parecendo se fundir com a escuridão ao redor. Finalmente, quando o último grito foi silenciado, a criatura de ossos se dissolveu, e Lázaro permaneceu, rejuvenescido, olhando para o salão vazio. Do lado de fora, o sol nascia, e o casarão parecia tão tranquilo quanto antes, como se nada tivesse acontecido. Na próxima noite de Halloween, quem seria o próximo a receber o convite para a festa dos ossos?